Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Adobe Photoshop. Espero que estejam a gostar das aulas e que estejam a praticar mesmo isto, que vai vos dar muita vantagem no que concerne a criação de projetos, pois neste curso é preciso muita prática mesmo, e quero que vocês acompanhem todas as aulas. Podem repetir quantas vezes forem necessárias até vocês entenderem o conceito daquilo que eu estou a ensinar. Para a aula de hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito importante no ramo do design gráfico, que é a ferramenta Pen Tool, ou seja, a ferramenta de caneta em português. Então, esta é uma das ferramentas mais poderosas e precisas para a criação de seleções, traçados e formas vetoriais. Então, essa ferramenta ela é amplamente usada em design gráfico, edição de imagens, ilustração digital e produção de conteúdos visual profissional. Então, como conceito da ferramenta Pen Tool, neste caso, vou entrar aqui no nosso Photoshop. Então, tendo aqui o nosso Photoshop aberto, a ferramenta que eu me refiro é esta aqui. Na nossa barra de ferramentas, ou seja, na nossa barra de ferramentas temos a nossa ferramenta Pen Tool, que tem como atalho do teclado a letra P, isto é, para ir diretamente a esta ferramenta no seu Photoshop, tu só precisas clicar a letra P e já estás na ferramenta, ou simplesmente tu puxas do mouse até a sua barra de ferramentas onde está a ferramenta Pen Tool e seleciona. Então, essa ferramenta Pen Tool é uma ferramenta de desenho vetorial baseada em pontos de ancoragem, que se chamam, ou seja, anchor points, e curvas de Bezier. Com ela nós podemos criar linhas retas e curvas suaves com extrema precisão. Então, ao contrário das ferramentas de seleção automática, né, como por exemplo a Object Selection, essa ferramenta da Pen Tool oferece controle manual total sobre cada ponto e cada curva desenhada. Então, esta é uma das vantagens que nós temos ao usar essa ferramenta de Pen Tool. Nós temos um controle manual sobre cada ponto que nós vamos criar e cada curva desenhar. Então, com essa ferramenta nós podemos fazer a criação de traçados, que são paths, onde você clica para criar pontos de ancoragem. Ao clicar e arrastar, cria-se curvas usando alças direcionais para ajustar a forma da curva. Então, os pontos conectam-se formando linhas vetoriais, que são paths, neste caso, que podem ser linhas retas, curvas suaves, formas fechadas, que são os shapes, ou seja, objetos. Então, com essa ferramenta também podemos fazer uns desenhos manuais de objetos. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, temos como uma das vantagens, né, dessa ferramenta, como a alta precisão, né, no controle ou nos desenhos ou na nossa seleção. Temos também controle total sobre as curvas e linhas, e também temos como uma das vantagens, porque essa ferramenta é uma ferramenta ideal para trabalhos profissionais, ou seja, também temos vetores que são escaláveis sem perda de qualidade. Então, se tu crias uns vetores através da Pen Tool, os vetores que tu vais criar serão uns bons vetores que não vão ter uma perda de qualidade. Então, sem mais delongas, vamos na prática para entenderem exatamente do que me refiro. Então, nesta aula de hoje vamos ver como criar seleções por cima de um objeto, como remover o fundo e muito mais. Então, vamos à prática. Então, chegado aqui no Pen Tool selecionado, se nós quisermos criar
seleções sobre um objeto, nós precisamos deixar clicar no nosso Pen Tool e certificamos de que temos aqui o Path ativo. Então Shape é para criar formas, então Path é para criar seleção. Então se tu queres criar uma forma usando Pen Tool, é simples, vem para aqui e cria aqui e ativa ou seleciona essa opção de Shape. Uma vez que eu tinha dito para vocês todas as ferramentas que nós temos, ao selecionarmos a tal ferramenta, temos sempre essa barra de propriedades correspondente a cada ferramenta que aqui temos. Então aqui temos o Pen Tool selecionado, temos aqui o Shape. Se eu quiser, por exemplo, criar formas, então como é que eu posso criar formas? Para criar formas através do Shape é simples. E se eu vir para aqui, por exemplo, eu quero desenhar um retângulo, por exemplo, posso clicar aqui, desço para baixo, clico aqui, depois clico aqui, um desenho manual, nesse caso através do Pen Tool. Então depois disso é só vir até aqui, basta sair uma bolinha que é no primeiro ponto onde você começou, tem que terminar aí mesmo para fechar. Então fechando, já tenho o meu triângulo criado. É por isso que aqui também na sua aba de camadas criou uma camada que deu o nome de Shape, que significa forma. Então posso trocar a cor dessa forma, porque a cor da forma está em branco. Então posso trocar, por exemplo, colocar um preto. Então está aqui um shape criado usando a forma, o nosso Pen Tool. Então a diferença de criar formas usando Pen Tool e usando diretamente a ferramenta que é Rectangular Tool, a diferença é que um shape manual feito por um Pen Tool, você não tem aquele controle todo de fazer curvas, aquela manipulação toda de criar curvas aqui, muito mais. Simplesmente tens um controle limitado se tu crias um shape usando o Pen Tool. Pois é, com esse nosso retângulo aqui, o que eu posso fazer simplesmente é trocar a cor do preenchimento, como também adicionar um stroke, que significa contornos, neste caso, que é um simples preenchimento nos lados em volta do nosso retângulo. Então simplesmente tens essa limitação. Se tu crias um shape usando o Pen Tool, tens essa limitação. Então, mas tu podes criar um shape usando o Pen Tool. Por exemplo, eu quero criar um triângulo, né? Posso vir para aqui, dou um clique aqui, puxo para aqui, puxo para aqui, fecho aqui. Então tenho um triângulo criado manualmente usando a minha ferramenta, que é o Pen Tool. Essa ferramenta também pode te permitir você criar formas de forma manual. Então, quanto à criação de formas, é basicamente isso que vocês podem fazer usando essa ferramenta Pen Tool. Então vou apagar aqui, para apagar é só selecionar, clicar na tecla Delete, ou simplesmente seleciona a sua camada e vem aqui no ícone de Delete e apagas o teu shape ou a tua camada. Então, como também podes, ali criamos shapes usando linhas retas, mas tu podes criar shape usando linhas curvas. Por exemplo, eu posso vir para aqui, tocar. Então se eu clico e arrasto para o lado, ele cria uma curva. Por exemplo, podem ver, ele cria uma curva, faz isso. Então criou essa curva, posso vir, clicar aqui, venho, dou um ponto e puxo também, crio essa curva. Então quando tu clicas num ponto e vais para outro ponto e arrastas, ele cria curvas. Então, para além de criar objetos em linha reta, tu também podes criar alguns shapes usando curvas, clicando num ponto, ir para o outro, arrastar para fazer uma curva. Então, depois disso, temos a parte de seleção, como usar essa ferramenta Pen Tool para fazermos as seleções. Então, hoje também vamos ver como remover o fundo de um determinado objeto usando Pen Tool, usando Object Selection Tool também.
Então primeiro vamos olhar para fazer seleções usando o nosso Pen Tool. Vou na minha pasta onde tenho as minhas imagens, essa pasta aqui que eu também deixei no link para vocês baixarem. Por exemplo, posso trabalhar com a imagem 3044, é só puxar a imagem, deixar aqui na minha área de trabalho. Vou ampliar a minha imagem, vou ampliar ela, vou clicar certo para deixar a minha imagem. Então, como selecionar a imagem para fazer recortes através do Pen Tool? É simples. Para criar shapes, ou seja, para criar formas, tens que certificar de que aqui está no shape, mas para fazer a seleção, repito, tens que trocar aqui no shape e clica no Path para criar linhas de seleção. Então, para criar linha de seleção é muito simples. Nós precisamos ampliar o nosso zoom para podermos selecionar, ou seja, criarmos as nossas linhas consoante as curvas do nosso personagem. Então, é muito simples. Tu podes começar em qualquer lugar a criar essas seleções ou essas linhas de seleção. Por exemplo, eu amplio aqui para poder ter esta precisão. Então é muito importante vocês dominarem essa técnica de zoom, que é clicar no Alt, aumentar o zoom até com a sua rodinha do mouse para frente está a aumentar, para trás está a diminuir, e usar o espaço para pegar e arrastar. Então clicas no espaço, sai a mão, tu pegas com teu mouse, arrastas para lá, isso vai te permitir você ter uma precisão exata de onde você está a trabalhar. Então vamos começar a criar as nossas seleções ou a nossa seleção. Então com a ferramenta Pen Tool ativa, certifico de que aqui estou no Path. Então vou começar. Então temos que criar uma seleção em volta da nossa imagem. Por exemplo, eu venho para aqui, começo por exemplo daqui. Começo daqui, puxo para cima, clico ali. Quando eu clico aqui, vejo que, por exemplo, a minha imagem está a ser cortada, porque está a criar uma linha reta. Então faço um Ctrl Z, chego aqui, pego e arrasto. Então quando arrasto para baixo, ele cria aquela curva. Eu posso ir para a esquerda ou para a direita, depende de como a minha curva está sendo criada. Mas a curva tu tens que fazer consoante a sua imagem. Então tu has de ver mesmo como é que vais fazer para regular o mouse quando estiveres a puxar, para não criar curvas grandes que vão sair ou entrar na imagem. Então tu pegas e arrastas e tens que criar as linhas no limite da sua imagem. Ok? Vejo que aqui já está bom, certo? Está tudo bem aqui, porque eu estou a criar linhas consoante o limite da minha imagem. Vou puxar para cima, com tecla de espaço, pegar e arrastar para cima. Vou criar um outro ponto aqui, vejo que está bom, não entrou muito. Vou clicar um ponto aqui, está certo. Vou clicar aqui, vejo que essa linha não está bem certa. Preciso criar curva, primeiro aqui, crio uma curva, faço isso, entro para dentro. Venho para aqui, está certo. Vou ampliando, vou ver um bocadinho dessa barba aqui. Vou aqui no limite da barba mesmo. Vou criando, pegando, puxando, só para criar essa curva. Vou dar um ponto até aqui, ok? Vou seguir a minha imagem, Z. Ctrl Z, porque estava a ver que estava a sair estava a entrar na imagem. Vou clicando aqui, vou pegando e puxando para criar aquela curva, pegando e puxando para criar a curva. Vou pegar aqui, está bom, não preciso puxar, pego e puxo, Ctrl Z porque eu entrei um bocado, pego aqui em cima, puxo, clico aqui, está certo, crio uma boa curva, pego aqui, vejo que é uma linha reta, puxo para baixo para criar aquela curva, certo? Venho até aqui no limite, chego até aqui, ok, certo, crio bem, chego aqui, vamos, sucessivamente, estou nisso, vamos, estou criando as minhas linhas guias para a seleção. Vou fazer isso. Então essa ferramenta é muito importante, porque é essa ferramenta que nós vamos usar para fazer seleção de objetos e
remoção de fundo. Aqui estou no limite da minha imagem, ok? Faço um zoom out para ver até aqui. Não preciso selecionar mais nada, é só puxar a minha linha. Não preciso clicar mais aqui, é só vir até aqui no fim da imagem. Vou clicar, então cria essa linha reta. Vou até aqui no limite, clico também, ok? Então vou continuando, amplio a minha imagem, clico aqui, puxo para cima, cria aquela curva. Vou clicando, puxando para cima, faz aquela curva, assim, Ctrl Z, voltar para trás, clico aqui, arrasto um bocado, ok, não saiu, está bem. Vou clicando aqui, está bem aquela linha, clico aqui, está bem, não precisa de curva, vou para aqui, não precisa de curva no limite, vou para cima, Ctrl Z, ok, eu clico aqui, puxo para cima para ter aquela curva. Vou clicar aqui, puxar um bocadinho só para ter umas curvinhas básicas. Puxo, clico aqui, vamos, ok, no limite, vou até aqui. Aqui tem uma curva, então para eu ter essa curva toda aqui, eu preciso clicar aqui mais à frente e puxar para lá, clicar e puxar, então ele vai me criar essa curva aqui. Chego aqui, dou um ponto também, vou aqui na minha orelha, pego e puxo para cima, parece que estou a entrar um bocadinho para a imagem. Chego aqui, clico, puxo um bocado, chego aqui, clico, puxo para cima, clico aquela curva, puxo um bocado no limite do meu cabelo, faço isso, clico aqui, arrasto, clico e arrasto para a esquerda, enquanto vou para cima ou para baixo para ver como é que a curva se comporta. Até aqui no limite, está bem, clico aqui, ok, está um bocadinho mais aquela curva, então vou puxar um bocadinho até aqui, não, vou puxar um pouco até aqui, exato, está bem, vou puxar um pouco até aqui, vamos, puxar um pouco até aqui, certo, quase lá, puxo até aqui, vou seguir até aqui onde eu comecei. Então ao chegar aqui onde você começou, é só clicar, basta sair essa bolinha aqui. Tem uma bolinha quando você está aqui, não sai nenhuma bolinha, mas quando tu chega no teu limite onde você começou, sai uma bolinha por detrás da sua canetinha. É só clicar aqui, depois de clicar aqui, voltas, faz um zoom out, vês que ok, a tua imagem já está toda selecionada, selecionaste em volta da sua imagem com muita precisão. Depois disso, com o botão de mouse direito, neste caso, clica no botão direito do mouse, vais aqui onde está escrito Make Selection, ou seja, fazer seleção em português. Tu clicas aqui, confirma de que aqui está no 0, aqui está ativo, aqui New Selection também está ativo, assim como está aqui, automaticamente talvez estará assim, basta clicar aí no Make Selection, depois clicas no OK, então já está a tua imagem e já tem essa seleção. Se não quiseres fazer isso, Ctrl Z para voltar, para tirar a seleção, clicas no teclado Ctrl Enter, combina Ctrl e Enter, então automaticamente ele vai criar a seleção. Ctrl Enter, automaticamente criou a seleção. Depois de criar essa seleção, certifique-se de que tu mesmo estás com a imagem ou na barra de camadas, a sua imagem, ou seja, a camada da sua imagem é que está selecionada. Depois de fazer isso, de certificar de que na verdade a minha imagem, ou seja, a camada da minha imagem está selecionada, tu vais clicar no Ctrl J, que significa duplicar. Então é muito simples, clicas no seu teclado Ctrl mais J. Então depois de clicar o Ctrl J, há de ver que quase parece que nada mudou, mas quando tu olhas para a tua barra de camada, há de ver que já tem duas imagens, onde a primeira imagem está escrito Layer 1 e a segunda imagem tem o nome da imagem, que é 3044, que é aquele nome que nós que está lá mesmo, o nome gravado dessa própria imagem, que é o nosso layer de imagem. Então, para não tiveres confusão, vens para aqui na tua primeira imagem, dás um duplo clique aqui nas letras onde está escrito Layer 1, duplo clique ali para poder trocar o nome. Então escreva aí imagem
sem fundo e dás um Enter. É só para renomear, para tu saber a diferença. Então, por exemplo, essa imagem que está aqui em cima já não tem fundo, só que parece ter fundo porque essa imagem que está embaixo ainda está ativa, que contém fundo. Então, para ver que na verdade essa imagem já não tem fundo, é simples. Tu vês aqui esse olho aqui e desativa a segunda imagem. É só desativar a imagem e has de ver que a sua imagem de cima é esta aqui que está sem fundo. Então essa imagem tu podes puxar para qualquer lugar que você quiser. Pode chegar aqui, ampliar essa tua imagem sem fundo. Está aqui, temos a nossa imagem sem fundo. Como também pode chegar aqui na camada, por exemplo, na primeira camada de layer, que é este que está em branco. Dar um duplo clique, escolher uma cor diferente, trocar o fundo. Por exemplo, podes fazer isso. Estás a trocar o que? O fundo ou a cor do fundo da sua imagem. Então podem ver como é que as coisas funcionam. Podem ver, né? A nossa imagem já foi trocada o fundo. Então essa é uma das técnicas usadas para trocar o fundo, ou seja, remover o fundo de uma imagem. Então é muito importante a gente usar essa ferramenta de Pen Tool para criar seleções e consequentemente a gente trocar o fundo, remover objetos, remover o fundo e muita coisa. Então temos essa primeira técnica que é remoção de fundo, por exemplo, usando o Pen Tool. Mas também temos uma outra técnica que nós podemos usar para remover o fundo. A mesma coisa, uma forma mais simples e básica. Mas vamos ativar de novo. Aqui vamos desativar esta nossa imagem que está em cima. Então, para ativar uma imagem, é só vir aqui onde tem um olho, ativas e desativas. Mas a imagem ainda continua lá em cima, mas ela está inativa, então aqui não está visível, porque eu preciso criar mais uma outra imagem. Então, uma outra técnica usada, podemos vir aqui na nossa ferramenta de Quick Selection Tool, que é na nossa ferramenta de Object Selection. Vamos para aqui, clicamos no Object Selection Tool, aquela técnica que eu vos ensinei. Tu clicas aqui e arrastas em volta da sua imagem, esperas até selecionar e já está a seleção. Então é a mesma técnica que tu precisas fazer. Ctrl J, ou seja, pode clicar no Ctrl J, ele vai duplicar a imagem, já está aqui, duplicou, mas só tirou essa parte da imagem. Se eu tirar essa imagem que contém fundo, onde ver que essa imagem que ficou aqui não tem fundo, mas é a mesma técnica. Chego aqui, apago de novo. Eu posso fazer isso de marcar a minha imagem com Quick Selection, com Object Selection e simplesmente criar uma máscara. É uma outra técnica também que funciona. Vens para aqui, clicas na máscara. Então quando clicas uma máscara, ele automaticamente remove o fundo. Removeu o nosso fundo da imagem. Não precisou criar uma outra imagem, duplicar a imagem. Simplesmente ele escondeu o fundo e simplesmente subsaiu a parte que estava selecionada. É uma técnica que podemos usar. Como também temos uma outra técnica que podemos usar para remover fundos, uma ferramenta automática do próprio Photoshop. Mas para usar essa técnica temos que nos certificar de que este objeto ou a nossa imagem não tem essa pequena pastinha. Quando tem essa pequena pastinha aqui no canto, isso significa que ele está convertido como um objeto inteligente. Então ele daqui não pode, por exemplo, se tu vens para aqui, aba de propriedades, não tem a parte onde está escrito Remove Background, que significa remover fundo. Então tu tens que vir aqui no Layer, vens para aqui, convertes essa imagem para ser editável. Isto é, uma imagem quando está em um objeto inteligente, ele não está editável, simplesmente ela permite você ampliar e cortar fundo sem perder a qualidade, mas ela não pode ser manipulada, tipo usando uma ferramenta inteligente automática de remoção de fundo.
Então, para podermos ter aquela opção aqui de remove background, tu tens que certificar de que essa pastinha aqui no canto não está aqui. Então, para desativar isso, é só clicar no botão direito do mouse. Vamos aqui até onde está escrito Rasterize Layer, que significa rasterizar a camada, que é para tornar ela editável. Então, clicar aqui, automaticamente aquela pastinha some. Então, quando vamos na aba de propriedades, vamos de ver que já temos a nossa opção aqui, que significa que está escrito Remove Background. Então, é muito simples. Com a nossa imagem ou a camada selecionada, vamos aqui nas propriedades, vamos simplesmente clicar aqui no Remove Background. Vamos esperar, automaticamente ele vai tirar o nosso fundo. Então, está aqui, ele tirou o nosso fundo e criou uma máscara. Então, é como se fosse aquela técnica anterior que eu ensinei de selecionar, depois clicar na máscara. É o que o Remove Background faz, mas às vezes ele não cria aquela remoção bem original e bem nítida. Às vezes tende a fazer o que? A cortar algumas partes. Por exemplo, essa imagem aqui não está assim, acho que cortou um bocadinho aqui, porque ele fez uma remoção automática. Então, conforme nós podemos ver aqui, temos o nosso objeto ou a nossa imagem com o fundo removido.